pois estás alegre. Estou alegre, conta-me porquê. Estou alegre, porque estás alegre, por isso eu quero já saber. Estou alegre, porque estás alegre. Estou alegre, conta-me porquê. Estou alegre, porque estás alegre, por isso eu quero já saber. Vou contar-me, pode contar-me a razão de estar alegre assim. Cristo um dia me salvou e também me transformou, por isso eu alegre estou. Vou contar-lhe, pode contar-me a razão de estar alegre assim. Cristo um dia me salvou e também me transformou, por isso eu alegre estou. Estou alegre, porque estás alegre. Estou alegre, conta-me porquê. Estou alegre, porque estás alegre, por isso eu quero já saber. Vou contar-me, pode contar-me a razão de estar alegre assim. Cristo um dia me salvou e também me transformou, por isso eu alegre estou. Vou contar-lhe, pode contar-me a razão de estar alegre assim. Cristo um dia me salvou e também me transformou, por isso eu alegre estou. Por isso eu alegre estou. Por isso eu alegre estou. Aleluia! Graça e paz, meus irmãos. É muito prazer de eu estar aqui para comemorar o aniversário da Igreja Batista Jerusalém, Castro Ave. Desde que eu me converti, eu me sinto alegre aqui na Igreja Batista Jerusalém. Agora eu vou cantar um corinho que está com muito tempo que eu cantei, mas agora eu vou cantar para alegrar o meu coração. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Família Jerusalém, que alegria, que satisfação poder participar desse evento tão lindo, né?
45 anos de aniversário. Que Deus abençoe. Pensaram que eu ia esquecer, né? Como? Não tenho como esquecer de uma igreja que faz parte da minha vida, faz parte do meu ser, da minha caminhada cristã, né? Que me fortaleceu no início da minha trajetória no Evangelho. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus venha com sua infinita bondade multiplicar mais 45 anos dessa, né, proclamando o Evangelho do Senhor. Eu não vou citar nomes, né, porque com certeza esquecerei alguns. Os mais novos não sabem quem é esse, Dene, né, mas se puxar o histórico da igreja vai saber quem é o irmão Dene, né, mais conhecido como Dene Chorão. Irmãos, Deus abençoe. Grande abraço a toda a igreja, em nome do nosso pastor Elisângelo, em nome do nosso pastor Lucas, né? Que satisfação. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Vocês faz parte da minha vida. A igreja Batista Jerusalém faz parte da minha vida. Deus abençoe. Um grande abraço. Fique com Deus. Graça e paz, meus amados irmãos. Que bênção estarmos juntos mais uma vez nessa noite, dando continuidade à nossa celebração ao Senhor pelos 45 anos de organização da nossa Igreja Batista Jerusalém. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que está aqui conectado conosco, que está cultuando ao Senhor conosco. Desde o momento que nós colocamos a primeira música, nós já estávamos nos preparando para esse momento de adoração. E toda essa introdução é justamente para nos levar ao clima de adoração, ao ambiente de adoração ao Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Temos aqui muitos irmãos já conectados. Temos aqui o irmão Felipe Santo, o irmão Jefferson Araújo, a nossa irmã Célia, a irmã Vânia, o irmão Gilberto, a irmã Helena, a irmã Antônia Rosa, o irmão Hermínio, a irmã Ellen, a irmã Tatiane, a irmã Gildásia, a irmã Rosa Araújo, a Dadi Rosa, a Rosélia, a nossa irmã Nida Nunes, a nossa irmã Kátia, o seu Fernando, Lucas, nossa irmã Ellen, deixe-me ver mais quem está aqui, nossa irmã Gilmara Passos, nossa irmã Rosélia, a irmã GL, estão aqui conectados pelo Facebook, acompanhando e cultuando ao Senhor conosco nessa noite. Aqui pelo YouTube, nós temos a nossa irmã Leni Sampaio, a irmã Marília, a irmã Lene, e o irmão Zelito também, a Sônia, o Ovídio, a Thalia, a Taliane. Deus abençoe a vida de todos os irmãos, a nossa irmã Railda, a irmã Luzinete, a irmã Jurema, a irmã Lucivalda, a nossa irmã Júlia, a sua família também, a irmã Maria Morim, nosso irmão Jucival e sua família também, a nossa irmã Noêmia, a irmã Jusilene, a nossa irmã Lilian Freitas, o irmão William, a irmã Tamires, nosso irmão Luciano, sua família também estão aqui conectados, nossa irmã Fátima, o irmão Reinaldo, a nossa irmã Raquel Borges também, a irmã Gilza, a irmã Andréia está lá no Tocantins também, cultuando ao Senhor conosco nessa noite. Nossa irmã Roqueline, deixe-me ver mais quem está por aqui. Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Samuel, Sofia, Tiandra estão também cultuando ali. Eu creio que minha mãe, nossos familiares também estão conectados, meus irmãos, sobrinhos, primos, sogros. Nós louvamos a Deus pelo privilégio de tê-los conosco para cultuar ao nosso Deus nessa noite. Veja que privilégio, podermos celebrar ao Senhor pelos 45 anos de existência como igreja, da Igreja Batista Jerusalém, e poder estar com você de diversos lugares do Brasil, cultuando ao Senhor. Seja bem-vinda também nossa irmã Marli Braga, irmã Luzia, sejam todos muito bem-vindos. Pela manhã tivemos um número bastante expressivo de pessoas conectadas e cultuando ao Senhor conosco. Nós louvamos a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, e nessa noite nós estamos aqui para dar continuidade a essa celebração pela Igreja Batista Jerusalém, pelos 45 anos de organização, por tudo quanto o Senhor tem feito na trajetória da nossa igreja e na trajetória da nossa vida também. Nós vamos orar, e depois que orarmos, eu gostaria que você compartilhasse o link aí nas suas redes sociais.
Se você ainda não compartilhou, aproveita para compartilhar, para que outras pessoas possam se achegar e estar cultuando ao Senhor juntamente conosco nessa noite e mais uma vez sendo edificados pela palavra do Senhor que será ministrada pelo pastor Lucas. Então, depois da oração, aproveita aí para compartilhar o link para que outras pessoas também estejam conosco. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam todas as manhãs sobre as nossas vidas, pelo teu amor que é grande e incondicional, pela graça do Senhor Jesus Cristo que nos alcançou e nos trouxe salvação e salvação eterna. Muito obrigado, ó Deus, pela presença do teu Santo Espírito em nossas vidas, nos abrindo o entendimento, nos levando a compreender a tua santa e preciosa palavra. Queremos mais uma vez, Senhor, nessa noite, te louvar, te engrandecer por todos os feitos do Senhor sobre as nossas vidas e sobre a vida da nossa Igreja Batista Jerusalém. Muito obrigado, Deus, por esses 45 anos de história como igreja organizada e pelos anos anteriores também como congregação, como frente missionária. Muito obrigado, Deus, por todos que passaram por aqui, por todos que fazem parte desta família cristã, dessa família na fé em Cristo Jesus. E nós pedimos, ó Pai, a tua bênção e a tua direção sobre tudo o que faremos aqui nesta noite. E o Senhor bondosamente nos conduza em tudo, para que todas as coisas resultem em glória para o teu nome, edificação para as nossas vidas e salvação de vidas também. Nós oramos agradecidos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. E agora eu quero ler com você o Salmo de número 146, se você puder aí abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia. Salmo de número 146, na quarta-feira, nosso pequeno grupo online, nós refletimos, compartilhamos esse salmo e foi um momento muito edificante para as nossas vidas. Eu quero ler com você nessa noite esse salmo, que é o Salmo de número 146. A palavra do Senhor diz assim: Aleluia! Ó minha alma, louva o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Quando lhes sai o espírito, eles voltam ao pó, e nesse mesmo dia cessam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio e cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles existe, e guarda a verdade para sempre, que defende os oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os... O Senhor protege os peregrinos e ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará por todas as gerações. Aleluia. Amém. O nosso tema, o tema da nossa conferência, assim como o tema também que a nossa convenção está trabalhando esse ano, é celebrando a glória do reino de Deus. E de fato nós precisamos reconhecer a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Para que possamos viver o reino e experimentar o reino de Deus, é necessário que o Senhor Jesus seja de fato o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Rei da nossa vida. Precisamos entronizá-lo, precisamos enaltecê-lo, precisamos reconhecê-lo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Nesse salmo, o salmista deixa claro que nós não devemos confiar em príncipes, em homens, em quem não há poder, cuja lembrança e cujas memórias facilmente se esquecem logo após a sua morte. Mas devemos confiar no Senhor. Ele que é o nosso auxílio, Ele que é o nosso escudo, Ele que é o nosso Senhor, Ele que cuida perfeitamente de nós, Ele que é soberano, fez os céus e a terra, criou todas as coisas e governa todas as coisas com perfeição. Portanto, nessa noite, você está convidado a celebrar conosco os feitos do Senhor, as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas e a também confiar no Senhor de todo o seu coração. Se você ainda não tem dedicado a sua vida ao Senhor, essa noite é o tempo propício para você entregar a sua vida ao Senhor e reconhecê-lo como seu Deus e como Senhor da sua vida. Essa noite é o tempo preparado pelo Senhor para que nós possamos reconhecer quão grande é o nosso Deus e reconhecê-lo
como nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu quero agradecer a você pelo privilégio de estarmos juntos nessa noite para cultuar esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é majestoso e ainda assim se importa comigo, se importa com você. Seres tão imperfeitos como nós, mas o Senhor se importa conosco. A graça de Deus se manifestou a nós por meio de Jesus Cristo, nos trazendo vida, vida em abundância. Nós vamos agora louvar ao Senhor. Eu quero te convidar a louvar ao Senhor, a render ao Senhor a sua adoração, a sua gratidão ao Senhor, chamando de Pai e reconhecendo as bênçãos e os feitos do nosso Deus. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus continue reinando em nossos corações. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. 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 Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para
sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero dar aqui as boas-vindas a outros irmãos que chegaram, estão cultuando ao Senhor juntamente conosco nessa noite. Eu estava aqui observando e, para a glória de Deus, hoje nós estamos com o maior número de pessoas conectadas simultaneamente desde que começamos as nossas transmissões há quase 5 meses atrás. Eu quero dar as boas-vindas a você de diversos lugares que está cultuando ao Senhor conosco. Deus continue abençoando a sua vida. Dentre essas pessoas, nós temos alguns colegas pastores, o pastor Rocha, lá da PIB em Dianópolis, no Tocantins, ele está parabenizando a igreja. Deus continue abençoando a vida do pastor Rocha e de toda a sua família. Também o pastor Diógenes, da Igreja Batista Cáris, em Salvador, também está cultuando ao Senhor juntamente conosco. Deus continue abençoando a vida do amado irmão, a sua família e a igreja também. Temos outros irmãos que também estão aqui cultuando ao Senhor conosco, nos dando a alegria da sua presença. Nós temos aqui o nosso irmão Gamaliel, nosso irmão Jorge, nós temos aqui o nosso irmão Leonan, nós temos a nossa irmã Rita Frois, nossa irmã Cleide, nosso irmão Antônio Frois, nossa irmã Uda Bispo, nossa irmã Vandernúbia também. Deus continue abençoando. Maria Aparecida também. Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos conectados conosco. Temos também outros irmãos aqui que também estão cultuando ao Senhor conosco. A irmã Nide Cortes também. Nosso irmão Adenilton, que nós vimos o vídeo agora há pouco na introdução do culto. Deus continue abençoando também a vida do irmão Adenilton, a irmã Li Silveira, deixe-me ver mais alguém aqui, a irmã Zelinha, o irmão Jailton, a Simone, deixe-me ver, são esses irmãos. Que Deus continue abençoando os irmãos e a todos os outros que estão nos acompanhando pelos links que foram compartilhados e continuarão sendo compartilhados. Quero aproveitar e pedir para que você compartilhe aí nas suas redes sociais o link desse culto para que outras pessoas possam também estar celebrando ao Senhor conosco nessa noite. Nós estamos agradecendo a Deus pelos 45 anos de organização da nossa igreja, a Igreja Batista Jerusalém. Nós louvamos a Deus por todos aqueles que passaram e aqueles que continuam fazendo parte da vida da nossa igreja. Irmãos, pastores, homens e mulheres que marcaram a história da nossa igreja. Pessoas que dedicaram sua vida e que até hoje continuam servindo ao Senhor na obra de Deus, fazendo aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Eu quero agradecer carinhosamente a todos os irmãos da nossa Igreja Batista Jerusalém pelo carinho com que nos receberam. Nós vamos estar fazendo essa semana agora 5 anos aqui com os irmãos e eu quero louvar a Deus. Na verdade, nós chegamos aqui no dia 29, foi dia 29 de agosto de 2015 e a posse foi no dia 5 de setembro. Então ontem fez 5 anos que nós chegamos, dia 5 de setembro fará 5 anos da nossa posse e naquele momento estávamos celebrando os 40 anos da igreja e hoje estamos aqui comemorando os 45 anos de organização da igreja e eu quero louvar a Deus por esses 5 anos que temos tido de caminhada, pelo cuidado, pelo carinho, pelo amor que os irmãos têm demonstrado e têm dispensado a mim, a minha esposa e aos nossos filhos. Deus continue nos abençoando e nos dando a oportunidade de continuar servindo ao Senhor. E nós vamos continuar adorando ao nosso Deus, continuar louvando ao Senhor. E nós vamos ter mais um momento de louvor e adoração. Daqui a pouquinho nós teremos já a palavra. E eu quero também dizer a você o seguinte, nós tivemos pela manhã um momento com diversos depoimentos, um vídeo com diversos depoimentos. Se você quiser, você pode, se você não assistiu o culto pela manhã, você pode depois olhar aí, tanto no Facebook quanto no YouTube, o culto da manhã. Foi muito bom, muito emocionante, vários depoimentos de irmãos, pastores, irmãos da igreja, e foi maravilhoso. E depois nós vamos pegar todos esses depoimentos, inclusive do irmão Adenilton, que entrou agora à noite. Temos um do pastor Pedro Moura também, que ele está tentando nos enviar. Nós vamos pegar todos esses depoimentos, fazer um compacto com todas essas manifestações de amor e de carinho à nossa igreja e vamos disponibilizar aqui nos nossos canais também. Nós louvamos a Deus pela oportunidade, mesmo nesse tempo de distanciamento social, estarmos celebrando ao Senhor pelos 45 anos da nossa igreja. E nós vamos agora louvar ao nosso Deus, reconhecer que não há Deus tão grande como o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus.
Por isso nós devemos render a Ele o que temos de melhor. E Ele deve ser o nosso Rei da Glória. Vamos adorar ao Senhor. Nesse momento eu convido você a render o seu coração em adoração ao Senhor nesse instante. Graça e paz, irmãos, em Cristo Jesus. Eu quero convidar a todos nesse instante para adorarmos ao Senhor, declarando a sua grandeza. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Cante. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Declare mais uma vez ao Senhor que Ele é grande. Quão grande
Louvado seja o nome do Senhor, agora e para todos sempre. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando em nossos corações. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar pro caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Dia que você quer ver a face do Senhor, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Declare nesse momento que você quer exalar mais do nosso Senhor Jesus Cristo, e mesmo que o seu corpo erre o caminho, o seu coração vai clamar pelo Senhor. Mais de Deus. Se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Peça para o Senhor lhe envolver sempre. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, eu quero conhecer, quero exalar mais de Deus.
Que essa seja uma verdade na nossa vida. Que possamos querer sempre exalar mais de Deus. Amém. Deus não está morto, nem pendurado no madeiro. O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus está bem vivo, está olhando pra você. O meu Deus quer acabar com esse sofrer. Para ser abençoado, precisa pagar promessas. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se ilude com essa vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a sua cruz. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da Glória. É o único que pode te dar vitória. Para ser abençoado, não precisa pagar promessas. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não te ilude com essa vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a sua cruz, sua cruz. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da Glória. É o único que pode te dar vitória. Não existe outro Deus mais forte do que o meu. O nome dele é Jesus, o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória.
as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Que maravilhoso adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. De fato, devemos aclamar ao nosso Deus, reconhecê-lo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como aquele que cuida perfeitamente de cada um de nós. Esses 45 anos de história da igreja, com certeza, o Senhor tem conduzido, o Senhor tem abençoado. O nome do Senhor tem sido glorificado. É por isso que nós estamos nessa noite, celebrando ao Senhor por esses 45 anos de organização da Igreja Batista de Jerusalém. E nós temos conosco, nessa noite, para compartilhar a palavra do nosso Deus, o nosso pastor Lucas Frois. Pastor Lucas Frois, como dissemos pela manhã, ele é filho da Igreja Batista de Jerusalém, filho da irmã Rita, do irmão Antônio, e faz parte da Igreja Batista de Jerusalém desde que nasceu, e tem quase a mesma idade, não é, da Igreja Batista de Jerusalém, e nós louvamos a Deus pelo privilégio de poder tê-lo como nosso orador nesses dias. Como ele falou pela manhã, foi o primeiro seminarista enviado pela igreja, o concílio e tudo mais, e nós louvamos a Deus por essa oportunidade de poder ser tão edificados como fomos pela manhã e como com certeza seremos agora à noite também.
Então nós queremos dar as boas-vindas mais uma vez ao nosso pastor Lucas Frois e vamos orar e passar então a palavra para que ele possa trazer aos nossos corações aquilo que o Senhor já falou ao seu coração. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu santo nome. Muito obrigado, Deus, por esse culto que temos prestado ao Senhor nessa noite, por tudo que já pudemos render ao Senhor em atitude de adoração e gratidão pelos feitos do Senhor sobre as nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que o Senhor já tem falado conosco através de toda essa programação. E agora nós suplicamos a Ti, que assim como o Senhor falou ao coração do pastor Lucas, acerca da palavra a ser ministrada nessa noite, que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Que nosso coração esteja sensível, nossos ouvidos atentos à Tua voz e àquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Nós apresentamos a Ti o pastor Lucas e pedimos ao Pai que o Senhor use a sua vida como instrumento em Tuas mãos para ministrar mais uma vez a Tua palavra nesta noite. Nós oramos desde já, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Pastor Lucas, Amém. a palavra é sua, que Deus o abençoe e o conduza mais uma vez. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Graça e paz ao pastor Elisângelo. Primeiro, eu gostaria de agradecer, o convite e a confiança do pastor Elisângelo, que é meu pastor, que tem cuidado de mim, com certeza, e tem cuidado dessa igreja que o Senhor colocou sobre a sua orientação. E nós louvamos a Deus pela vida do pastor Elisângelo, pelo ministério pastoral, pela vida da irmã Tiandra, pelos seus filhos, que tem sido assim bênçãos na nossa igreja. Nós louvamos a Deus por cada irmão que está em casa agora, pela confiança da igreja de Jerusalém, convidar a estar assim falando durante esse dia. E mais uma vez dizer que me sinto muito honrado pelo convite. A pandemia nos deixou distantes fisicamente, mas aproximou muita gente de forma virtual, de maneira que podia ter qualquer uma outra pessoa de qualquer lugar do mundo falando nesse momento. Mas aprove o Senhor a igreja chamar uma prata da casa, como nós falamos, nós costumamos falar, e eu me sinto feliz, me sinto honrado por isso, e a minha oração é que o Senhor continue falando ao seu coração. Ele já tem falado aos nossos corações nessa noite, com as leituras, as orações, com as canções entoadas, os louvores. Nós oramos ao Senhor nesse sentido, que Ele possa falar ao teu coração. Nós vamos ler mais uma vez o nosso texto, que é a nossa divisa, em Apocalipse, capítulo de número 11, versículo de número 15, a parte B. Você pode abrir a sua Bíblia ou acessar, como o pastor falou há poucos instantes, ou acessar a sua Bíblia e acompanhar a leitura. Estou usando a Bíblia Almeida, versão século 21, mas o texto é o mesmo, não altera nada. Essa versão a gente costuma usar aqui na Igreja de Jerusalém. Então, nós vamos ler nessa versão. Dizer que estou feliz por estar aqui na cidade, apesar de estar distante, dos irmãos. Não tem como a gente se abraçar, não tem como a gente se aproximar nesse momento, mas é uma felicidade estar em casa, estar na terra. Vamos ler, então, esse versículo. O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Que Deus nos ajude a entender a sua palavra. Irmãos, hoje pela manhã, nós falamos um pouco a respeito dessa ideia do reino de Deus, dessa proposta da comissão, do que se trata o reino de Deus, que é o governo de Deus. Falamos um pouco sobre o exílio na Babilônia. Falamos que os cativos que estavam ali em Babilônia necessitavam de uma palavra de esperança da parte do Senhor, que garantisse que eles teriam futuro, que eles voltariam para suas casas, mesmo que muitos não tivessem assim, essa oportunidade de voltar, porque durou um pouco
algumas décadas o exílio na Babilônia, mas eles precisavam ouvir da parte de Deus de que havia esperança. E essa palavra veio através do profeta Jeremias, como nós falamos. Jeremias mostrou que Deus tinha planos para o seu povo. Jeremias mostrou que havia esperança, havia uma promessa de um futuro de prosperidade, não de mal, mas de bem para aquele povo. E o povo, então, viveu esperando o cumprimento dessa promessa, até que o povo saiu, né? Por volta de 70 anos, o povo saiu, foi autorizado a sair de lá, incentivado a reconstruir a sociedade, a reconstruir o templo, ajudados a reconstruir o templo, até mesmo por aqueles que dominavam naquele momento. Então, ao sair da Babilônia, suas atenções agora se voltaram para essa promessa de que viria o Messias para libertar o povo, né, do domínio de outros povos, né, o escolhido de Deus que reinaria eternamente sobre o trono de Davi. E aí a gente vê que tem um período que a gente chama interbíblico, né, aquele interlúdio ali entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que houve um silêncio. Até que um dia, né, se levanta um profeta, João Batista, anunciando que uma antiga promessa feita para o povo estava prestes a se cumprir. Ou seja, o reino de Deus estava próximo. O reino de Deus anunciado por João chegou. De fato chegou. Um pregador, né, um simples pregador, às margens do mar da Galileia, começou a anunciar que o reino de Deus havia chegado. Ele estava inaugurando esse reino de Deus. Aquele jovem, filho de Maria, filho de José, né, logo, a família simples, de origem humilde, a sua mensagem se espalhou, tornou-se muito famoso por toda a região. Ele tinha acesso às sinagogas, ele pregava na sinagoga, ele abria o livro, lia e falava para aquelas pessoas, e muitos percebiam autoridade na sua fala. E um dia na sinagoga ele abriu um texto. Ele abriu o texto, está registrado em Lucas, no capítulo 4, e ele leu. Diz assim, versículo 17 em diante: entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, ele o abriu e achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa foi a leitura que Jesus fez na sinagoga. E eu acho interessante os versículos seguintes, que dizem assim: e fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e os olhares de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Jesus estava dizendo ali que as profecias estavam começando a se cumprir, a profecia de que viria o Messias se cumpriu com a sua vinda. E por todos os evangelhos, nós temos registros de profecias do Antigo Testamento se cumprindo em Jesus, comprovando que, de fato, ele é o Messias, o Filho de Deus, que veio para consolidar o seu reino, para libertar o povo, para remir aquela nação. Israel, naquele momento, vivia, meus irmãos, sob o domínio de Roma, sob o Império Romano, mas, a essa altura, muitos já estavam conformados com a situação, a liderança religiosa estava alinhada com o Império, o povo era muito explorado, pagava altos impostos, né, os pobres sofriam, eram prejudicados com a situação. Mas havia promessa e ela tinha que se cumprir. E aprova o Senhor manifestar sua glória justamente nesse tempo. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz o seguinte, que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Então, Jesus vem na plenitude dos tempos, no tempo exato, no tempo que era necessário, que era preciso que ele viesse. Foi aquele tempo que Deus decidiu, determinou para que o seu Filho viesse a esse mundo. Com a mensagem de Jesus, o anúncio do reino,
os testemunhos, tudo que ele fazia, muitos começaram, então, a se encher de esperança. Né? Pode ser realmente esse o Messias, aquele que nós ouvimos falar por muitos anos que viria. Mas agora os sacerdotes já se sentem ameaçados. Né? Eles começaram a mentir para que ele fosse considerado uma ameaça política. Eles convenceram as multidões a gritarem de forma ensurdecedora para que ele fosse crucificado. E Jesus foi preso. E um dos nossos credos diz assim, ele padeceu sob Pôncio Pilatos, né? Um dos nossos credos apostólicos. E diante de Pilatos, Jesus testemunhou acerca do reino. Porém, as características do seu reino não soaram como ameaças ao império, a Pilatos, pois o seu reino não era desse mundo, ele não tinha soldados, ele não tinha, né, o exército acompanhando, ele não tinha armas, né, ele não tinha palácios, ele não tinha as fortalezas, era tudo diferente. Até porque ele dizia, o reino está em vocês, o reino chegou e está em vocês. Então Pilatos não se viu ameaçado por aquele homem. Acerca do reino, ele disse que estava em todo lugar, que quando alguém dissesse está aqui ou está ali, e ninguém precisava sair correndo para ir para aquele lugar que as pessoas apontassem, porque o reino estava em todo lugar, estava em cada pessoa. E Pilatos até considerou inocente. O texto fala que a mulher dele foi lá e disse a ele, olha, não entra na causa desse homem não, porque esse homem é um homem justo. Ele não via acusação, mas a sua credibilidade com as autoridades judaicas podia ser ameaçada, né, se ele libertasse Jesus. E as autoridades pediam a crucificação. E a crucificação aconteceu. Com a morte de Jesus, os seus seguidores se viram, então, desnorteados. Toda a esperança de libertação, toda a esperança de transformação da história de Israel estava indo para o espaço, como nós costumamos falar. Um povo que aguardava há séculos pelo Messias, que conseguiu ver os indícios desse messianismo em Jesus, nos seus feitos, nas suas ações, nos seus milagres, agora se sentia desolado. Triste, porque Jesus tinha morrido, mas graças a Deus, que para aqueles que acreditaram em Jesus, essa desesperança no terceiro dia se foi, e a esperança reviveu, e Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele se levantou e está vivo, ele vive eternamente. Com a ressurreição, o reino foi estabelecido, se tornou um reino de glória que será por toda a eternidade. Nós vivemos esse reino. Nós somos partes desse reino. Nós aceitamos o governo desse rei e esse reino está em nós. A glória do reino de Deus é celebrada em nós, se manifesta em nós, quando nós reconhecemos Jesus como Rei e Senhor. O Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1, ele traz um relato do anjo anunciando a Maria o nascimento do seu filho, o nascimento de Jesus. Maria, uma jovem que ainda não tinha se casado, uma jovem que ainda não podia engravidar, porque não tinha tido nenhum contato físico com o seu esposo, e o anjo, com o seu noivo, e o anjo disse a ela, olha, você vai conceber do Espírito Santo. Essa gravidez sua é diferente, é toda especial. Você vai conceber do Espírito Santo, você foi escolhida. Então o anjo disse a Maria o seguinte, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Concordando com aquilo que nós lemos em Apocalipse,
Agora o anjo, né, anunciando a Maria aí no Evangelho de Lucas, olha, o seu reino não terá fim, o reino do teu filho Jesus não terá fim, porque ele será chamado Filho do Altíssimo e se assentará sobre o trono de Davi. João, ele chega a mencionar o profeta Zacarias, quando ele descreve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus pegou um jumentinho, montou e entrou na cidade. João menciona o profeta Zacarias, dizendo, olha, não temas, ó cidade de Sião, eis que o teu rei vem montado num jumentinho. Zacarias tinha escrito isso séculos antes de Jesus entrar por Jerusalém, montado naquele jumentinho que ele tomou emprestado de alguém. O que mais o povo de Deus desejava era que viesse o libertador. Eles esperavam, aquele povo esperava pelo Messias, que viria remir a nação. Ansiavam pelo rei prometido, cujo reinado não passaria. E quando esse rei chegou, muitos fecharam seus olhos. Não reconheceram, ignoraram tudo quanto havia sido escrito anteriormente, tentaram silenciar a sua voz, tramaram contra ele, o denunciaram com falsos testemunhos. O mesmo rei, Jesus, que entrou na cidade de Jerusalém, com multidões gritando, bendito que vem em nome do Senhor, dias depois ouviu multidões gritando, crucifica-o, crucifica-o. Infelizmente, meus queridos irmãos, com tantos sinais, com tantas comprovações, tantos milagres, tantos prodígios, tantas coisas realizadas, que nenhum outro homem realizou, porque para realizar as coisas que Jesus realizou, só se fosse realmente vindo da parte de Deus, aquelas pessoas fecharam seus olhos e não reconheceram, não conseguiram perceber o cumprimento dessas promessas, das promessas de Deus para o seu povo. Quando eu leio as histórias de como os sacerdotes agiram, eu fico imaginando a hipocrisia daqueles líderes religiosos. Como distorceram as palavras de Jesus. Quando Pilatos perguntou, hei de crucificar o vosso rei? A resposta deles foi terrível. Nós não temos outro rei senão César. Não temos outro rei além de César. Ou seja, o Império Romano é responsável por nós, é quem deve nos governar. Nós não temos outro rei, ignorando a profecia da vinda do Rei Eterno. Assim como essa liderança disse isso, que não tinha outro rei, a gente se lembra, que de forma parecida o povo pediu um rei lá no passado, nós mencionamos pela manhã, e a tristeza de Deus com aquele povo dizendo, olha, Samuel, fica tranquilo, não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Eles me rejeitam para que eu não reine sobre eles. Novamente acontece, Eles rejeitando o governo do Senhor. Assim, irmãos, como essa liderança judaica e tantas outras pessoas daquela época não reconheceram a Jesus como Rei e Senhor. Em nosso tempo também, nós temos muitas pessoas que não reconhecem Jesus como Rei e Senhor. Nas horas de tribulação, nas angústias, na hora do medo, na hora que a natureza provoca um tremor, um terremoto, as pessoas se lembram rapidamente de Deus, de clamar por misericórdia. Mas quando está tudo tranquilo, as pessoas se esquecem, ignoram esse governo do Senhor. Clamam no momento da tribulação, mas ele está ao alcance de todos a todo momento. E assim como Jeremias falou, nós se buscarmos ao Senhor, se formos até ele, até o Senhor, se orarmos, ele ouvirá e virá até nós. Nós precisamos clamar, Eu queria te perguntar nesse momento, talvez você que esteja aí cultuando conosco, ainda não tenha
pensado nesse detalhe da tua vida. Queria te perguntar, quem governa a tua vida? Quem tem governado a tua vida? É você mesmo que governa? São os prazeres desse mundo que governam a tua vida? É o seu trabalho que governa a tua vida? O teu dinheiro? As tuas vontades governam a tua vida? Os teus vícios é que te dominam? É que te governam? Quem governa a sua vida? Reconhecer Jesus como Rei e Senhor é a melhor coisa que você pode fazer. A nossa querida irmã Uda, ela gosta de cantar uma canção do Osés de Paula, que diz assim: a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida salvou-me por um triz. Aceitar Jesus, sinceramente, foi a melhor coisa que eu já fiz. Aceitar a Jesus, deixar que ele venha ter nós, deixar que ele estabeleça o seu reino, o seu governo em nossas vidas. Nos submetermos a esse governo do Senhor é a melhor coisa. Buscar nele as respostas para a nossa vida, clamar por ele nos momentos de aflição, mas também quando estiver tudo tranquilo, clamar ao Senhor. A sua palavra nos diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Somente o Rei dos Reis é que tem essas coisas grandiosas para a minha e para a sua vida. Então, clame a ele. Reconheça o Rei para que esse reino possa ser manifesto na tua vida, que a manifestação da glória desse reino aconteça na tua vida. Reconheça Jesus como Rei. Mas também nós precisamos agir de maneira que todos vejam Cristo em nós, que vejam esse Rei em nossas vidas. Jesus disse aos seus discípulos: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quando Jesus foi preso, um dos seus discípulos retirou a espada e cortou a orelha de um daqueles que faziam parte ali da comitiva que estava ali para lhe prender. E ele curou, tocou a orelha daquele homem, curou, mandou que guardassem as espadas e seguiu o seu destino. A coisa podia ser diferente e eles até esperavam que fosse diferente. Muitos esperavam que o reino desse Messias se estabelecesse com guerra, com a espada. Mas as armas de Jesus são diferentes. Aliás, a arma de Jesus, a arma que ele usou e que ele nos dá para que nós usemos nas nossas batalhas diárias, é uma arma mais poderosa do que qualquer espada que nós possamos usar, que é o amor. Jesus guerreou pelo amor. Quando a comunidade se ama, a gente percebe Deus presente. Quando há amor entre irmãos, a glória do Senhor se manifesta. A celebração da glória do reino acontece quando as pessoas são atraídas a Deus por testemunharem dele, testemunharem Deus através da maneira de viver da sua igreja. E essa visão do amor do reino acontece através das nossas ações. Eu falei pela manhã, irmão, de alguns protestos desnecessários, eu entendo como desnecessários, de algumas igrejas, alguns líderes, porque tiveram que fechar suas portas no momento que a população tanto sofre, com a ameaça desse vírus terrível. Protestaram. Quantas pessoas olharam com maus olhos para essas igrejas? Sendo que é uma coisa passageira, só por um tempo. Por que esse excesso de preocupação com as portas fechadas? Deveria, ao contrário, pensar nos irmãos com amor. É hora realmente da gente manter uma certa distância para que um não prejudique o outro. Vamos viver o amor, precisamos viver, agir por amor. Porque a gente dizer que ama, dizer eu amo, é até um pouco fácil. Para quem vive de mentira, então, para quem tem facilidade, para quem é verdadeiro, para quem é honesto, é complicado. Falar o que não sente, porque o amor não está limitado às declarações verbais, mas às ações em prol do outro. Cristo viveu por amor, porque ele é o próprio amor. E nós precisamos viver esse amor, nós precisamos
exalar algum perfume de Cristo, como diz a Escritura. O profeta Eliseu, lá no Antigo Testamento, né, tinha o costume de passar por um determinado caminho em sua viagem, e um dia uma mulher disse ao seu marido: olha, eu tenho observado aquele homem ali, aquele homem me chamou a atenção, aquele homem é um homem de Deus, vamos abençoar a vida daquele homem, vamos construir um quarto aqui em casa, porque quando ele estiver passando cansado na viagem, a gente convida ele, ele fica aqui, ele faz uma refeição, ele descansa, e depois ele segue o seu destino. Ela observou o profeta, ela percebeu que ele agia diferente, que tinha algo diferente naquele homem, e ela entendeu, só pode ser um homem de Deus. Meus irmãos, o livro de Atos, no capítulo 2, narra um período marcante da história da igreja cristã, que é a igreja primitiva, né? A história da igreja primitiva. Os primeiros cristãos surgindo, uma experiência forte na vida daquelas pessoas. E no versículo 44 do capítulo 2 de Atos, ele começa a falar que os nossos primeiros irmãos ali, eles estavam unidos, eles tinham tudo em comum, eles vendiam as suas propriedades, eles dividiam com aqueles que tinham maiores necessidades, né, os menos favorecidos, os mais necessitados. Eles perseveravam de comum acordo no templo, eles partiam o pão em casa, eles comiam com alegria e simplicidade de coração, eles louvavam a Deus e contavam com o favor de todo o povo. Isso que eu acho interessante, contavam com o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Essa passagem de Atos expressa justamente aquilo que nós queremos falar nessa noite. Por testemunharem o agir de Deus no meio daquelas pessoas, daquela comunidade, da igreja que estava ali começando, as pessoas eram atraídas e passavam a fazer parte do reino de Deus, desse reino que nós estamos falando. A glória do reino é percebida quando a igreja de Jesus se esforça para suprir as necessidades dos menos favorecidos, quando o povo se mantém unido, firme e forte, apesar dos pesares, apesar de uma pandemia que, porventura, surge a qualquer momento da história. O versículo 42, também, de Atos 2, ele fala que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E é interessante perceber isso ainda nos evangelhos, ainda no evangelho de Lucas, aquela experiência dos dois discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam andando, voltando para casa, para sua aldeia, tristes, cabisbaixos, porque Jesus, que eles achavam, né, que era o Messias, eles tinham essa desconfiança de que fosse o Messias, tinha morrido. E voltavam tristes com a esperança que tinha sido levada, enterrada. E se aproxima deles um homem e começa a conversar. Por que vocês estão tristes aí? Sobre o que conversam? E eles começaram a contar, né, sobre... você só pode ser estrangeiro, que não sabe o que aconteceu aqui, não sabe que Jesus morreu. A gente está triste por isso, porque ele morreu. É bem verdade que algumas mulheres até falaram que ele ressuscitou, mas a gente não viu ainda. Eles não tinham compreendido ainda a mensagem da ressurreição, que tanto Jesus falou. Não tinham compreendido ainda algumas profecias. Não tinham entendido ainda essa mensagem. E aí, eles começam a dialogar. E a conversa com aquele homem, o coração deles passa a arder, a queimar, de maneiras que eles estavam ali em comunhão com aquele homem. Quando chegou na aldeia, disseram: olha, fica com a gente, está tarde, entra, faça uma refeição conosco, ceia conosco, nós temos o pão, vamos partir o pão, vamos comer. E aquele homem entrou com eles, já na comunhão, deu graças, partiu o pão. E no partir do pão, os olhos daqueles dois discípulos se abriram. E eles perceberam que aquele homem era Jesus. Jesus de Nazaré, que havia ressuscitado. Aleluia. Se levantou Jesus, ressuscitou entre os mortos,
e ressuscitou a esperança daquele povo. A esperança que havia sido furtada foi devolvida, e aqueles homens se levantaram felizes e partiram para anunciar aos outros que tinham visto Jesus, o Rei eterno. A glória do Senhor encheu aquele lugar. Encheu aquele lugar, meus queridos, porque eles permaneciam no ensino dos apóstolos, eles voltavam para casa conversando sobre tudo que havia acontecido, sobre tudo que aprenderam. Eles voltavam para casa falando da ressurreição, talvez que Jesus tinha ressuscitado, eles queriam ver, eles tinham essa desconfiança, as mulheres tinham dito aquilo. Eles voltaram para casa mantendo a comunhão. Eles voltaram para casa para a prática, né, do partir do pão, levando ainda consigo alguém que estava ali de passagem, sem saber quem era. Partir do pão e das orações. Aquilo que nós acabamos de ler, ensino dos apóstolos, a comunhão, partir do pão e as orações. Aqueles homens do caminho de Emaús, que iam para casa tristes, cabisbaixos, sem esperança, depois da manifestação de Jesus. Eles voltaram alegres para anunciar aos demais que tinham visto o Senhor. O reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria no Espírito. E foi essa alegria que eles foram transmitir aos demais. Talvez, meu querido, você que está aqui nos acompanhando nessa noite, ainda não tenha reconhecido Jesus como o Rei da sua vida, nós já falamos isso, e é hora de você fazer isso, faça isso o quanto antes. Não perca tempo. Chegará o dia em que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, o Rei dos Reis. Pois Deus o exaltou soberanamente e deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E você vai esperar, né, o dia do comparecimento diante de Deus para confessar Jesus como Senhor, porque lá vai ter que confessar de qualquer jeito, até quem não quer, né, quem não reconhece, quem diz que ele não existe, vai ter que reconhecer o seu reinado. Confesse ainda hoje ao Senhor. Permita que Jesus se torne rei da sua vida, como nós falamos durante todo esse dia, desde o início da humanidade. Deus quer apenas governar o seu povo, né? Então, e o povo sempre se volta para Deus, em rebeldia, evitando o seu governo. No reino de Deus, meus queridos, há prosperidade, há bem e não há mal. Há futuro, há esperança, há justiça, há paz e há alegria. A cruz é o momento em que a história de Israel alcança o seu ponto culminante. O momento em que, enfim, Jerusalém vê o seu Deus retornar em seu reino. O momento em que o povo de Deus é renovado para ser finalmente o sacerdócio real que tomará posse do mundo, não por amor ao poder, mas pelo poder do amor. Os olhos dos que não reconheceram Jesus como rei estavam fechados pelo amor ao poder. Abra os seus olhos, hoje mesmo, através do poder do amor. Pois esse rei foi elevado aos céus e disse que voltaria para buscar o seu povo, para que vivesse junto dele por toda a eternidade. Então confesse a Jesus como Rei e Senhor, porque nós não sabemos a hora, nem o dia, mas nós sabemos que ele virá. Que Deus, então, te abençoe, te ajude e que você possa, ainda hoje, reconhecer o Senhor como Salvador da tua vida. Irei cantar uma canção nesse momento e, em seguida, o pastor Elisângelo estará com a palavra. Entronizamos Jesus, Senhor.
Rei das nações, fonte eterna de graça e amor, entronizamos teu nome, Senhor. Filho de Deus, que por nós se entregou e morreu, venceu a morte e ressuscitou. O louvor, glória e honra sejam dados a ti, Senhor. O domínio e majestade te pertencem eternamente. As nações te adorarão, anciãos se prostrarão, e os viventes proclamarão: Santo é o Senhor. As nações te adorarão, anciãos se prostrarão, e os viventes proclamarão: Santo é o Senhor. Pastor Elisângelo, com a palavra neste momento. Amém. Glória a Deus por isso. Vamos no nome do Senhor, pela palavra dessa noite, e por termos sido tão edificados, tanto pela manhã quanto agora à noite. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Lucas, pela instrumentalidade do Senhor sobre a sua vida. E não temos dúvida de que Deus, na sua soberania, Ele nos conduz em todas as coisas. Quando nós estávamos o ano passado trabalhando em prol do aniversário do ano passado, de 44 anos, lembro que alguém deu uma sugestão de uma atividade a fazer, nós dissemos assim: vamos deixar para fazer nos 45. E chegou o 45 e fizemos de forma bem diferente, né, por conta dessa pandemia e tudo mais, mas louvamos a Deus pela oportunidade que tivemos de celebrar ao Senhor pelos 45 anos de organização da nossa igreja. Louvamos a Deus pela vida do pastor Lucas e de tantos irmãos e irmãs que têm sido instrumento de Deus para dar continuidade a esta obra, a Igreja do Senhor. E nós vamos orar mais uma vez, vamos agradecer a Deus. Queremos agradecer ao pastor Lucas pela sua disponibilidade. Inicialmente nós o teríamos lá de Fortaleza, mas aí agora está mais perto, né? Pelo menos de mim, a uns 200 metros. E nós louvamos a Deus por essa oportunidade de tê-lo conosco, compartilhando a palavra. E aí embaixo está o endereço, né, da página no Instagram. Você que está nos acompanhando, você que está cultuando conosco, que deseja continuar sendo abençoado pelo pastor Lucas, pelo seu ministério e por aquilo que ele tem produzido, tem aí Teologarte, não é? No Instagram, e com certeza vai ser abençoado. Aproveita, já entra lá e começa a seguir o pastor Lucas. E Deus nos dá diversos ministérios, e todos eles com o propósito de glorificar ao Senhor, e eu não tenho dúvida de que Deus tem usado também a vida do pastor Lucas através desse perfil no Instagram para abençoar tantas outras. Vamos orar agradecendo ao Senhor por tudo que nós vimos e ouvimos aqui nessa noite. Quero agradecer também a todos os irmãos que enviaram seus vídeos e que principalmente estiveram orando. É um desafio muito grande fazer uma programação como essa, ainda que de forma online, de forma virtual, mas aprove ao Senhor e deu ao Senhor graça para que pudéssemos fazer. E nós vamos agradecer ao Senhor por tudo que vimos e ouvimos durante todo esse dia. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor
Meu coração transborda de alegria por saber que o Senhor de fato tem conduzido a tua igreja, tem conduzido o teu povo e nos deu o privilégio de nesse dia celebrar ao Senhor pelos 45 anos de organização da nossa igreja. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Lucas, pela palavra que ele trouxe aos nossos corações nessa noite, que de fato, ó Deus, todos quanto o ouviram possam reconhecer Jesus como seu Rei, como seu Senhor, como seu Salvador. E que ao olhar para nós as pessoas possam perceber, através do nosso agir, a presença de Cristo Jesus. Ó Deus, nos ajuda de fato a celebrar o teu reino, a viver o teu reino, a proclamar o teu reino por onde quer que estejamos. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando o teu servo, abençoando a sua esposa, abençoando, ó Deus, os seus planos, e eles sejam continuamente conduzidos pelo Senhor. Que em todas as coisas o teu nome seja glorificado através da vida dos teus servos. Muito obrigado, ó Deus, por todos quanto cultuaram o Senhor conosco nessa noite. Que, ó Deus, a tua bênção permaneça sobre cada lar, sobre cada família. Se porventura, ó Deus, existem pessoas nessa noite enfermas, que o Senhor esteja restaurando. Se existem pessoas ansiosas, depressivas, preocupadas, que o Senhor esteja tranquilizando seus corações. E que, sobretudo, ó Deus, essa noite seja uma noite de reconciliação com o Senhor. Pessoas que porventura estejam distantes de ti, possam nessa noite se reconciliar com o Senhor. E antes mesmo de dormir, reconciliar-se contigo, entregando suas vidas ao Senhor. E nós pedimos, ó Deus, o teu grande e incondicional amor, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do teu Santo Espírito permaneçam sobre todo o teu povo, toda a face. Amém. Pastor Lucas, muito obrigado, foi muito bom tê-lo conosco e fomos muito abençoados pela sua vida e pela sua palavra. Desejamos que Deus continue te abençoando, abençoando seu ministério, sua família, e que o nome do Senhor continue sendo honrado através da sua vida e do seu testemunho. E a você que também esteve cultuando ao Senhor conosco nessa noite, que Deus te abençoe e te conceda uma excelente semana na presença do nosso Deus. E se Deus nos permitir, nosso próximo culto online será na próxima quinta-feira, às 19h30. Que Deus ricamente abençoe a sua vida. Vamos finalizar com um pequeno vídeo que nós exibimos pela manhã. Que Deus nos abençoe em nome Olá, meus irmãos. Como nós podemos ver, o prédio da Igreja Batista de Jerusalém ainda continua fechado. Mas a Igreja do Senhor continua viva, continua atuante, continua fazendo a obra do Senhor. Mesmo em meio a essa pandemia, em nenhum momento a igreja parou.
A igreja continua proclamando a mensagem de salvação, a igreja continua fazendo a obra que o Senhor tem colocado em nossas mãos para fazer. Nós cremos que esse tempo de pandemia haverá de passar. Temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A palavra do Senhor diz lá em Jó, no capítulo 19, versículo 25: Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E é nessa certeza que nós firmamos a nossa fé. A certeza de que o Senhor é soberano, Ele está cuidando de nós, continua no controle de todas as coisas. E esse tempo haverá de passar e muito em breve nós estaremos todos juntos aqui novamente. Mas enquanto esse tempo não passa, nós continuamos fazendo a obra do Senhor. Continuamos servindo ao nosso Deus. Porque a igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. E nós louvamos ao Senhor pelo privilégio de continuar servindo ao nosso Deus, mesmo diante das adversidades. Que Deus nos abençoe, que muito em breve nós possamos estar juntos aqui novamente, louvando e adorando ao nosso Deus. Um grande abraço.